Olá, meus alunos, vamos para a aula de porcentagem, assunto muito importante, no que diz respeito até mesmo em questões de concurso público, vestibular, É um assunto muito cobrado em muitas provas e também é assunto do nosso curso do 7º ano. Diz assim, as nossas anotações, conforme o nosso material Max. Porcentagem é uma razão centesimal. Então, quando a gente lê razão, entenda-se também como divisão. Então, é uma divisão centesimal. Centesimal já dá para perceber que é a base do número 100. Então, é uma divisão por 100. Pode ser representada com o símbolo porcento. Então, este símbolo aqui da porcentagem, ele nada mais é do que uma representação de uma divisão por 100. Como uma fração com denominador centesimal, Está aqui na nossa anotação. Então, vamos a alguns exemplos, Quando a gente pega, por exemplo, 2%. Na verdade, 2% é 2 dividido por 100, já que esse símbolo é a razão centesimal, é a representação da razão centesimal. Então, 2%. Para que a gente usa isso? Para representar, a gente usa a porcentagem para representar uma parte de um todo. Por exemplo, eu tenho aqui este quadro. Se eu reservar esse pedaço aqui do quadro para fazer, por exemplo, anúncios, ou colocar programação de prova, por exemplo, botar datas de prova nesse pedaço aqui. Esse pedaço nada mais é do que uma parte do todo, uma parte de todo o quadro. Aí a gente pergunta, que porcentagem representa esse pedaço? Embora eu não saiba dizer que porcentagem é exatamente, mas é um percentual do quadro, é uma parte do quadro. Aí a gente vai para exemplos mais claros. Por exemplo, eu tenho 10 laranjas, e 2 estavam estragadas. Comprei 10, 2 estavam estragadas. Então eu posso dizer que 20% das minhas laranjas estavam estragadas. Quando eu digo que 20% estava estragada, eu estou dizendo que uma parte do todo, uma parte pequena, na verdade, do todo, estava estragada. Então, porcentagem serve para representar um pedaço de algo. E quanto que é algo inteiro? Por exemplo, se eu tiro essa divisão aqui, e considero todo o quadro inteiro é o quê? O quadro inteiro é 100%. Só que 100%, a gente já viu, que este símbolo aqui representa a divisão por 100. Então, eu vou ficar com 100 dividido por 100. 100 dividido por 100 é 1. Vejam que é verdade, porque aqui eu só tenho um quadro. O quadro todo é um quadro. Então, 100% é igual a 1. É algo interessante da gente observar. Agora, por exemplo, 2,5%. Quanto que é 2,5%? É 2,5 dividido por 100. E como é que eu escrevo? Como é que eu faço para escrever esse 2,5 sobre 100 de tal forma que eu elimine a vírgula que ali temos?
eu faço o seguinte. Eu multiplico o numerador por 10 e sou obrigado também, para equilibrar as coisas, multiplicar o denominador por 10. Porque se eu multiplicar só em cima, eu alterei o valor do número, né? O valor da fração. Então, eu multiplico em cima por 10 e embaixo por 10. E aí eu vou ficar com 25, né? Porque multiplicação por 10, a gente já aprendeu que é só andar uma casa para a direita. Então, andando, né, a vírgula para cá, né, transpondo a vírgula para cá, ficamos com 25. 1000 no denominador, porque 100 vezes 10, 1000. Só acrescenta-se um zero, né? Então, 25 sobre 1000 é o mesmo que 2,5%. Sendo que, numa questão de prova, a gente não pararia por aqui, a gente teria que simplificar. Né? A gente poderia aqui simplificar por 5 e por 5. Ficaríamos com que valor? 25 dividido por 5 é 5. 1000 dividido por 5, 200. Ainda dá para simplificar, ó, por 5 e por 5. Eu poderia ter até simplificado direto por 25. Mas vamos assim, devagar. 5 dividido por 5, 1. 200 por 5, 40. Então, 2,5% acaba sendo equivalente a 1/40. Como também é equivalente a 25 sobre 1000. Como também é a mesma coisa que 2,5 sobre 100. Então, isso aqui são todas frações ou todos números, né, equivalentes. Bom, então, partindo desse conhecimento de porcentagem, partindo desse entendimento de que porcentagem, na verdade, é uma divisão por 1000, nós vamos agora fazer algumas questões, alguns exemplos, né? Vamos fazer 2 exemplos para que venhamos dominar melhor o assunto. Então, primeiro exemplo. Nosso primeiro exemplo diz: Márcia comprou uma geladeira nova. Ela aproveitou uma promoção da loja e teve 15% de desconto. Sabendo que o valor da geladeira é de 2.800, qual foi o desconto que Márcia obteve e quanto ela pagou pela geladeira? Então, primeiro, são 2 perguntas, né? Qual o desconto e quanto é que ela pagou? Primeiro, vamos calcular, obviamente, o desconto. E temos 2 formas de calcular. Primeira forma de se calcular. Eu pego e calculo 15% de 2.800. Né? Em matemática, já aprendemos que esse D aqui, ó, se transforma em uma multiplicação. 15% de alguma coisa quer dizer que é 15% vezes alguma coisa. Então, ele se transforma em uma conta de multiplicar. Então, eu pego 15% vezes 2.800. Não vou colocar o vírgula 00, os centavos, né? Porque não tem centavo nenhum, vai fazer diferença na nossa conta. Só vai nos dar mais trabalho. Então, 15% de 2.800. Eu posso escrever como 15 sobre 100, conforme acabamos de aprender. 15 sobre 100 vezes 2.800. E agora, eu posso, né, multiplicar 15 por 2.800, ó, completo aqui, ó, com 1, eu vou multiplicar esse com esse, né?
numerador com numerador, denominador com denominador. 15 vezes 2.800, né, nós teremos o seguinte, ó, 15 vezes 2.800. 5 vezes 0, 0. 5 vezes 0, 0. 5 vezes 8, 40, vão 4. 2 vezes 5, 10. Com 4, 14. 1 vez 0, 0. 1 vez 0, 0. 1 vez 8, 8. 1 vez 2, 2. Somando o resultado, né? 12 vai 1, 4. Ficamos com 42.000. Né? Então eu venho aqui, ó, 42.000 dividido por quanto agora? 100 vezes 1, ou 1 vezes 100, 100. E aqui eu posso simplesmente, ó, cortar 0 com 0. Né? E ficamos com 420. 420 é a minha resposta? É, da primeira pergunta. A primeira pergunta é qual foi o desconto. Ó, vou colocar em reais. Ó. R cifrão, vírgula 00 no final. 420 reais. Mas tem outra pergunta. Quanto ela pagou pela geladeira? Quanto que ela pagou? Vai ser o seguinte. Eu vou pegar o valor sem o desconto e vou dar o desconto. Ó. 2.800. Né? O vendedor chegou e falou, ó, custa 2.800. Toma aqui um desconto de 15%. Então vamos abater do valor dela os 15%. Então é 2.800 menos 420. Que é o tal do desconto que acabamos de calcular. Então, ó, aqui não dá, né? Pedimos emprestado. 10 menos 2, 8. 3, 2. Então, vai pagar 2.380, ao invés de pagar os 2.800. Então, aqui, resolvemos a questão. No entanto, eu poderia ter feito de outra forma. E farei de outra forma. E aí, cada aluno depois vai escolher o que acha melhor, né, para a sua vida de resolvedor de problemas de matemática. A outra forma é pegar, né, 15% de 2.800. Isso aqui é o padrão, né? Eu tenho que fazer 15% disso, só que agora eu vou fazer assim, ó. 15 vezes sobre 100 vezes 2.800. Até aqui não mudou nada, né? Nenhuma novidade. Mas agora eu já vou fazer essa divisão aqui, ó. Para colocar em número decimal, ao invés de ficar trabalhando com fração. Na primeira forma, a gente resolveu com fração. Nesta, eu vou transformar logo isso aqui em número decimal. Então, ó, se a vírgula está aqui no final do número e a divisão por 100, eu vou andar 2 casas para a minha esquerda. Eu vou diminuir o número. Então, eu vou andar 2 casas para lá, eu vou ficar com 0,15 vezes 2.800. Então, eu vou calcular quanto que é 0,15 de 2.800. 0,15 vezes 2.800. 5 vezes 0, 0. 0. 5 vezes 8, 40. Vão 4. 2, 5, 10, 14. Até aqui, parecido até com a conta que fizemos antes. Ó. 0, 0, 8, 2. E agora, vai 1, né? 8, 4, 12, vai 1. 2, 3, 4, 42.000. Só que aqui tem vírgula, né? Eu tenho que colocar vírgula e já aprendemos isso em aulas passadas.
que eu venho aqui, ó, aqui não tem casa decimal, mas aqui tem duas casas decimais. Então eu venho aqui, ó, duas casas decimais, né? Fiquei com dois números após a vírgula. Dois números que não vão me valer de nada, né? 0, 0. Então eu fiquei com 420. Então aqui já me dá direto os 420. Quanto que ela pagou pela geladeira? Isso aí a gente já fez. A gente pegou os 2.800 menos 420. Não vou repetir o que já foi feito. Então, encerramos este exemplo, mas não a nossa aula. Fica comigo até o final. Vamos para o segundo exemplo. Neste exemplo, temos o seguinte texto. Cláudio financiou um carro e todos os meses ele paga uma prestação de R$ 685. Este mês ele pagou a prestação com 3 dias de atraso e teve juros de 3,6%. Quanto Cláudio pagou pela prestação do carro neste mês? Então vamos primeiro descobrir quanto que é 3,6 em cima do valor da prestação. Então, se a prestação é 685, então eu vou calcular 3,6% de 685. O D vai virar vezes, né? Então eu vou ficar com 3,6 vezes 685. Vamos escrever já sem o vírgula 00, para ficar mais fácil. Então eu vou ficar com 36 sobre 100. Melhor, 3,6 sobre 100 é 36%, né? É 3,6%, então vai ficar 3,6 sobre 100 vezes 685. Muito bem. Eu quero eliminar a vírgula, eu não quero trabalhar com um número decimal na primeira forma de resolver. Então eu venho aqui em cima, ó, multiplico aqui por 10 e multiplico embaixo por 10 também. E aí eu vou ficar com 36 sobre 1000 vezes 685. Ó, 36 sobre 1000 vezes 685. Eu coloco 1 aqui, que já sabemos, e multiplicamos numerador com numerador, denominador com denominador. Muito simples, né? Tirando o fato de termos uma conta um pouquinho maior para fazer, né? Eu apelo aqui para o nosso outro quadro. Então, agora eu quero fazer a conta 36 vezes 685. vezes 36. Vamos lá. 6 vezes 5, 30, vão 3. 6 vezes 8, 48. 49, 50, 51. 6 vezes 6, 36. Com 5, 41. Né? Agora fazemos a multiplicação por 3. 3 vezes 5, 15. Né? Já dando um espaço aqui. Ó. 3 vezes 5, 15 vai 1. 3 vezes 8, 24. Com 1, 25. Agora vão 2. 3 vezes 6, 18. Com 2, 20. Somando 0,642. E ficamos com 24.660. Então, ó, 24.660 por 1000. Divisão por 1000, né? São 3 zeros, vão andar 3 casas para a minha esquerda. O número está diminuindo, né? Está encolhendo, ó. Vai ficar poucos números antes da vírgula. Então, 1, 2, 3, 24
24,66, né? Trazendo a vírgula para cá, 1, 2, 3, 24,66, R$24,66. E aí, né, a pergunta foi a seguinte: quanto Cláudio pagou pela prestação do carro neste mês? Isso daqui não é quanto ele pagou. Isso daqui é apenas os juros, né, de 3,6%. Agora, para saber quanto ele pagou, a gente faz o seguinte: a gente pega os 685 e soma com os juros, 24,66. Então, 66, 459, 8, 2, 10, vai 1, 709,66 centavos. E assim, encerramos esta aula em que foi passado aqui noções sobre porcentagem, né? Com o avanço na matemática, vamos melhorando, né, o entendimento a respeito do assunto. E assim encerramos esta aula e até o nosso próximo vídeo.